para lá. Eu amo quando chega nessa parte para eu explicar isso daqui para vocês. É o seguinte. Muita gente me pergunta, fala, Patrícia, será que eu sou júnior, pleno ou sênior, né? Ou estagiário, né? Como é que eu sei quando tá na hora de eu assumir o próximo nível na minha carreira? Deixa eu arrumar aqui a câmera, peraí. Né? Como que eu sei, né, estar nesse próximo nível? E a verdade é a seguinte, há uns 10 anos atrás, mesmo quem era de RH, a gente nivelava por escolaridade ou por tempo de casa. Então era assim, se você tá na faculdade, você é estagiário. Se você tá na pós-graduação, você é pleno. Se você tem uns 3 anos de casa, você é júnior. A partir de 3 a 5 anos, você é pleno. Acima de 5, você é sênior, entendeu? Então, mas isso aí o que acontece? Era uns 10 anos atrás. Até mais, assim, uns 15 anos atrás. Isso agora só faz parte do inconsciente coletivo, entendeu? Porque ninguém mais pensa desse jeito. Agora, as definições de júnior, pleno, sênior, estagiário, elas vão muito mais de acordo com o que você é capaz de fazer. Por conta disso, é o seguinte, as empresas já não sabem mais que nome que elas colocam. Então, se você hoje é estagiário, vamos supor, eu tô pegando o estagiário que é mais fácil de explicar. Você é estagiário, você está procurando emprego em outro lugar. Você vai se candidatar à vaga do quê? Estagiário, júnior, pleno ou sênior? Tanto faz. Sênior, Patrícia? Acontece. É raro, mas acontece. O caso mais esdrúxulo, assim, que eu tive aqui de aluno que fez isso foi um aluno meu, era estagiário há 2 anos, e aí ele virou meu aluno do GPS. 4 meses depois ele virou pleno. Então ele virou de estagiário para pleno sem ser júnior e sem estar formado. Entendeu? Agora, por que ele virou pleno? Porque ele tinha a capacidade de fazer coisas de pessoas que são pleno. E porque a empresa onde ele está chama isso de pleno. Porque tem um outro aluno meu que virou especialista de não sei o que, não tem nem júnior, pleno, sênior no nome dele, entendeu? Então não tem muito como você saber. Então a primeira coisa é assim, não se apega a esses nomes, júnior, pleno, sênior, eles variam de empresa para empresa. A segunda coisa é, sim, estagiários podem ser pleno. A terceira coisa é, não, você não precisa ter um MBA, um mestrado para ser sênior. Eu vou te explicar aqui por que isso é importante, quando que não é e tal, né? Mas basicamente é assim, você vai fazer um outro teste aqui, ó. Você vai seguir esse aqui. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para você ver na tela cheia. Fica mais bonitinho de enxergar. Vou botar eu aqui no cantinho, tá? Basicamente aqui você vai clicar e vai colocar sim ou não, tá bom? Então, quanto mais sims você tiver, você tem capacidade de estar naquele nível. Basicamente, assim, um estagiário é uma pessoa que faz atividades operacionais, que se a pessoa fizer errado, não vão causar prejuízos. Eu, quando contrato um estagiário, a primeira coisa que eu penso é, se a pessoa me largar na mão, porque estagiário larga na mão, tá? Ele surta, ele tem prova da faculdade, ele pede demissão de uma hora para outra, ele faz besteira, ele nunca trabalhou. Então, se essa pessoa fizer uma besteira, ninguém vai morrer. Eu posso cobrir, meu outro funcionário pode cobrir. Basicamente é uma pessoa que eu não confio, entendeu? Então é por isso que eu tô chamando um estagiário. Se eu precisasse de uma pessoa confiável, com experiência, eu não contrataria um estagiário, tá? Aí você vai pensar aqui comigo. Ah, tá bom, Patrícia, mas tem um monte de empresa que no processo seletivo pede estagiário com experiência, né? Queremos estagiário sênior, estagiário com experiência. Tem porque se você pedir a pessoa se candidatar, você consegue, entendeu? Antes você pedir, né, do que não pedir. Mas a verdade é essa, você pode perder o seu estagiário a qualquer momento, você não paga direito trabalhista. Então você dificilmente vai poder passar para um estagiário uma atividade que só ele pode fazer. Se você hoje é estagiário, você está desempenhando atividades que só você pode fazer, tá na hora de você ser pelo menos júnior, tá? Então esse daqui é um item. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ju, você tá com a tela preta? Todo mundo tá enxergando, só a Ju que não? Enxergando normal. Ju, se você estiver no celular, pode ser que você faz assim na tela, que aparece eu, tá bom? Se não, sai e entra de novo, tá bom? Então vamos lá, ó. Mais categorias de estagiário. Primeira coisa, estagiário às vezes não sabe identificar prioridade sozinho, né? Se você sabe identificar prioridade sozinho, né? Então de repente você já tem isso daqui. O que acontece? Eu passei 8 atividades para o estagiário, ele não sabe qual delas é a mais importante. Isso é super comum, tá? Então se você faz isso, tudo bem, você é estagiário, tá? Tá tudo bem com você, né?
A outra coisa é a seguinte, te passar uma tarefa que você não sabe fazer, e aí você fica bastante tempo aprendendo, né? Mais tempo que você devia. Eu tive um estagiário que fazia página web para mim, ele não sabia, então ele levava, sei lá, o triplo de tempo do que se eu contratasse alguém para fazer. Tá tudo bem, cara, ele é estagiário, tá? Estagiário pode gastar tempo fazendo atividades, aprendendo tarefas, tá? E estagiário tem algum grau de prioridade sobre a vida pessoal. Então, você tem 6 horas de trabalho e se você precisar ir para a faculdade, tá tudo bem, entendeu? Isso aqui são coisas que a gente espera de um estagiário, né? Se você tiver só isso daqui que tá aqui, você é um estagiário, tá? Se você começar a ter as atividades aqui de baixo, aí você já tá se comportando como júnior. Mas por enquanto, se você só colocou assim nessas aqui, né? Porque é lógico que eu não continuei o teste, você é um estagiário, tá? É, Gabi, você não é um estagiário. Agora você vai entender por que eu tô te dizendo isso. Júnior, né? Quando é que você está se comportando como júnior? Quando eu contrato, com qualquer empresa, tá? A gente contrata uma pessoa CLT no nível júnior, mesmo que o nome da vaga não seja esse. O que a gente quer? A gente quer que a gente possa delegar aquele trabalho para a pessoa com mínima supervisão. Só uma olhadinha. Contratei uma designer esses dias e é uma designer que não tem assim tanta experiência, sabe? É uma designer júnior, ela não é designer de um grande lugar, né? É uma designer que tem um pouquinho de experiência e tal, e que eu sei que eu vou supervisionar ela minimamente. Eu vou passar as coisas para ela e vou perder muito pouco tempo supervisionando, porque vai ter pouco erro. Mas ela ainda precisa de supervisão, tá? Porque não é assim uma designer super experiente. Mas eu confio nela. Eu sei que ela vai fazer os trabalhos com qualidade. Né? Eu sei que ela não vai me deixar na mão. E se eu pedir uma coisinha um pouquinho mais cabeça, tipo assim, faz um post para mim usando inteligência artificial, entendeu? Eu sei que ela vai conseguir, talvez ela consiga fazer. É uma pessoa júnior, tá? Mas eu confio nela, né? Perceberam a diferença do estagiário pro júnior só aqui? Né? Se o estagiário me largar na mão, eu não vou morrer. Mas se o júnior me largar na mão, eu vou ter um problemão, cara. Pelo menos eu vou ter que fazer um trabalho que talvez eu não saiba, ou que talvez me demore muito tempo pra fazer, entendeu? Que eu não tenho outra pessoa pra cobrir. E aí eu preciso confiar nessa pessoa, tá? Outra coisa, se você sabe identificar, teu chefe te deu 8 coisas e você sabe identificar qual delas é prioritária e qual que não dá para fazer hoje, né? Você está tendo um comportamento de júnior, tá? Esse é um comportamento que a gente espera de uma pessoa júnior. Se eu te passar 10 coisas para fazer e você ficar perdido falando assim, ai meu Deus do céu, e agora? Não sei qual delas é mais importante, é coisa de estagiário. Mas se você já sabe dizer, júnior, tá bom? Segunda coisa, terceira coisa, né? A empresa tem prioridade sobre os seus estudos. Então, assim, chegou um momento, esses dias aconteceu com uma mentorada minha, tomou uma bronca da chefe, eu fiquei também assim, como é que eu explicava pra ela, mas ela estava na aula de espanhol, e aí a chefe dela estava de uma coisa urgente, ela trabalha remotamente na aula de espanhol no meio do dia, né? E já ficou brava porque ela não largou a aula de espanhol para responder. Mas, cara, ela tá no horário de trabalho fazendo uma aula de espanhol. A aula de espanhol não é prioridade, tá? Então, se você já é júnior, tá no teu horário de trabalho e você não está doente, não é o seu filho que está no hospital, não é nada assim muito grave, a empresa tem prioridade. Por quê? Porque se você é júnior, não tem ninguém para te cobrir, entendeu? Você não vai deixar ninguém te cobrindo, tá? E não precisa ter graduação completa para ser júnior, tá? Tem muita gente, inclusive, que nunca foi estagiário, gente. Vocês têm que entender que muita gente entra tipo, já vira CLT no primeiro ano de faculdade e vai ser CLT e aí tem aquele problema de não fez estágio no último ano e precisa de estágio para se formar. Então, não precisa ser, tá bom? Então vamos lá, a diferença do estagiário e do aprendiz para o júnior basicamente é a confiança. O estagiário pode pedir demissão, pode me largar, pode ficar perdido, pode fazer, desculpa palavrão, pode fazer merda. O júnior não, né? Ele não vai fazer uma merda tão óbvia assim. Eu preciso supervisionar ele, mas minimamente. Mas ele precisa de supervisão ainda. Não posso largar uma pessoa júnior fazendo meu trabalho e dormir. Entendeu? Eu tenho que supervisionar. Eu considerando que eu sou uma pessoa mais senior, tá? Um comentário bonitinho aqui. Então vamos lá. Quem é pleno? Diferença de júnior para pleno. Uma pessoa que é plena, com relação a quem é júnior, vai desenvolver uma atividade mais pensante. Os cornojob vão para o júnior, entendeu? Então o pleno vai delegar os cornojob ali para o júnior e ele vai começar a elaborar projetos. Então, por exemplo, a minha designer está fazendo os meus posts lá do Instagram, mas a minha linha editorial, será que no mês que vem é legal a gente
sei lá, fazer uns vídeos do YouTube, montar um podcast, é uma coisa mais estratégica. Não é ela que tem que pensar isso. É uma pessoa que seja mais pleno. No caso, eu tenho uma pessoa pleno também na equipe, tá? Então, assim, quem vai elaborar um projeto de desenhar, deixa eu pensar um exemplo mais pronto. Tem um mentorado meu que, se eu não me engano, é júnior, mas ele devia ser pleno. Porque o que está acontecendo é que ele trabalha na TIM, na área de desenvolvimento de novos projetos e melhoria de qualidade. E basicamente ele analisa o que precisa melhorar lá no sistema da TIM. E é ele que desenha os projetos todos e vai distribuindo para as pessoas fazerem. Então, além de tudo, ele é chefe de gente que é júnior, entendeu? Tipo, ele é júnior e é chefe de gente que é júnior. Se você tem subordinado já, se você está desenhando o projeto que outra pessoa vai desenvolver, você é pleno, tá? Podem não estar te pagando como pleno, mas você é pleno. Se você é confiável e podem delegar tudo para você praticamente sem supervisão, você é pleno. Contratei um analista de vendas pleno. O que eu quero? Ir dormir e as vendas vão sair. Contratei um vendedor pleno. Eu vou dormir, as vendas vão sair. Gerente de projetos pleno. Tudo bem, no primeiro mês de empresa não é bem assim. Mas você entendeu, né? Eu sou o seu chefe. Eu vou dormir, eu vou sair de férias. Quando eu voltar, vai estar tudo andando, que é uma maravilha. Se isso acontecer, você é pleno. Tá? Tem gente se doendo já, que eu sei. Se você tem uma formação muito boa e excelência técnica, né? Então vamos supor que você trabalhe com uma coisa técnica do tipo Power BI, análise de dados, gestão de projetos, desenvolvimento front-end, alguma coisa assim mais técnica, recursos humanos, né? Então você tem uma formação super boa e você tem excelência técnica. Significa que poucas pessoas entendem de RH tanto quanto você. Você entende bem da tua área, sabe? Então você está tendo um comportamento de pleno. Um júnior, de repente, pode ter uma coisa que ele não sabe na área ainda, que ele ainda está aprendendo. Ele é confiável, mas ele está aprendendo. Você não, você sabe. Por isso que é muito comum que uma pessoa que tem nível de pleno já está fazendo uma pós ou um MBA. Não precisa ser assim, aquela super mega pós, não, sabe? Não é obrigatório, mas aqui é comum. Porque se eu contrato alguém pleno, eu quero uma pessoa que entenda do que está fazendo, né? E às vezes você precisa do MBA para aprender isso, tá? Pode ser um curso de especialização, de curta duração, e aqui já vai a dica. Se hoje você é júnior e quer passar para pleno, esses cursos podem fazer parte do teu plano de carreira, porque pode acelerar o seu desenvolvimento, tá? E se você tiver subordinados, mesmo que informalmente, quem tem os amiguinhos de braço curto, né? Você, sei lá, analista júnior, você tem 4 ou 5 pessoas na sua equipe, só que elas não fazem nada. E aí seu chefe tá passando trabalho para você e você tá passando para eles, mas você não é chefe deles. Desculpe, você neste momento está sendo pleno, ganhando como júnior. Né? Você está plenamente sendo enganado, tá? Então, chegou nesse ponto aqui, ó, é um pleno que ganha que nem júnior. Sinto muito te informar, mas você tá aqui para negociar isso, né? Então, bora resolver essa situação, né? Vamos lá, vamos descobrir se você é senior. Agora é que o pulo do gato dá um pulo. Se estiver muito longe para você isso daqui, relaxa, porque daqui a pouco não vai estar, tá bom? Eu tenho alunos da UFABC que não se formaram e são diretores, não são nem senior, eles são perto aqui do C-Level. Aquele do UX Design que eu falei para vocês, em algum exemplo aí das aulas anteriores mesmo, ele nesse momento ele é direto do CEO da empresa. Tem o CEO é o chefe dele, entendeu? Então, assim, é tipo o nível mais top do senior antes de você ser um diretor. E ele não tá formado ainda, e tá tudo bem, entendeu? Não é uma questão de você estar formado. A questão é essa daqui. Uma pessoa que é senior, ela traz inovações para problemas estratégicos da empresa. Por exemplo, uma coisa que possa fazer essa empresa ir à falência, perder mercado, vender menos. Por exemplo, os funcionários, eu tenho uma aluna que é senior e não se sente senior. E ela é de RH. E aí, assim, os funcionários estão pedindo demissão. É uma empresa que toda hora tem uma rotatividade alta, os funcionários estão pedindo demissão. O que a gente pode fazer? Se você é a pessoa responsável por tomar esse tipo de decisão, você é senior, tá? Se você quer ser senior, você tem que ser capaz de tomar esse tipo de decisão, né? Decisões estratégicas. A empresa está passando por uma crise. Será que a gente vai comprar uma outra unidade?
que eu posso fazer para vender mais? O que eu posso fazer para melhorar a qualidade? Como que eu posso melhorar a minha área? Inovação, você vai buscar isso em outro lugar, normalmente no mercado de trabalho, em coisas que você está estudando, para trazer essas inovações para dentro da sua empresa. E aí você vai passar para as outras pessoas que estão lá fazerem, tá? Mas você é uma pessoa pensante, você é uma pessoa cabeça. Né? Se você está exercendo esse tipo de coisa, aí eu juro para você que acontece, da pessoa estar fazendo isso e ser júnior, você devia estar ganhando como senior. Ah, que maravilha, tá bom? Isso daqui não implica, né? A palavra tá certa, que você vai ter muitos subordinados, tá? Eu tenho alguns mentorados, não é tão comum isso, mas eu tenho alguns mentorados que não querem ser chefe de jeito nenhum. Eles estão fugindo de vagas onde você vai ser chefe. Mas existe um negócio que chama carreira em Y. Não sei se você já ouviu falar em RH. Que é assim, eu tenho uma pessoa tecnicamente tão boa, essa pessoa traz inovações para problemas estratégicos para mim. Ela sabe fazer as coisas de uma forma que as outras pessoas não sabem. Só que ela é uma pessoa muito técnica, introvertida, ela não quer ter subordinado, então ela vai receber um salário de senior sem ser chefe. Ela é uma carreira em Y, o salário dela vem para cá sem ser chefe. E o outro cara que é senior aqui vai liderar a equipe, né? Mas você pode estar exercendo uma liderança técnica na tua empresa. O que isso significa? Que só você sabe resolver determinada coisa. Tem vários seniors que não têm subordinado, viu? Não implica em ter subordinado aqui. Se só você sabe resolver uma coisa muito estratégica, se você é a pessoa que chamam para resolver coisas, tipo assim, os clientes não estão vendendo, o único que consegue falar com o cliente, coisa estratégica mesmo, sabe? Eu não tô falando de coisa operacional. Aí você é senior, tá bom? Como você tem que trazer inovação, aqui se você quer subir para senior, eu te recomendo ter uma formação parruda. O que é parrudo? Eu não estou falando de curso de curta duração, curso de 3 semanas. Por favor, esquece isso da tua vida, tá? Se você estiver chegando numa posição de senior, você precisa ter pelo menos, se for para crescer mais, né? Um MBA de ponta. O que é um MBA de ponta? Tipo aqueles MBA Executivo Internacional da Fundação Getúlio Vargas, que custa R$ 3.000 por mês, entendeu? Aliás, teu salário aqui já está condizente. Então, nada de economizar, né? Ou, hoje em dia, a gente tem uma modalidade de mestrado que chama mestrado profissional. Os mestrados profissionais, eles são voltados para você dar aula, né? Você tem dissertação e tal, só que a aula é à noite e eles são mais para quem está em empresa. Então isso daqui vai te fazer ser uma pessoa inovadora. Pode ser que você queira ter doutorado aqui, cursos fora do país. Qual é o objetivo? Que vão aumentar tanto o teu salário, mas vão conseguir dizer que você é estratégico e merece isso, né? Então é uma formação parruda, tá? Vou te dar um exemplo aqui, meio você vai achar que eu tô me achando e é a vida. Mas no ano passado, porque eu não quis seguir carreira de diretora em recursos humanos, porque eu nunca fez parte do meu, né? Não é isso que eu gosto de fazer. E aí no ano passado eu fui professora e mentora de um cara que virou CEO, né? Então há muitos anos eu fui mentora dele, ele é CEO de uma empresa. Ele me ligou no ano passado. Ele falou, Patrícia, eu queria que você viesse trabalhar comigo, porque a gente, como diretora de recursos humanos, na América Latina, você vai ter que viajar pra caramba. Aí eu não quero, porque eu tenho um filho pequeno. Mas a gente confia em você porque você fez pós-doutorado. Então ele queria uma pessoa que tivesse formação fora, sabe? O fato de eu ter feito pós-doc, mesmo eu nunca tendo sido diretora. Então, se você quer ser senior, você tem que ter essa formação parruda, tá? E onde eu achei que você ia achar que eu ia me achar, que o salário era R$ 70.000 e eu não fui. E aí eu contei isso. Tinha uma pessoa do meu lado, eu ouvi, sabe, quando dá pra ouvir a conversa, e o cara ficou assim, você é louca! Eu quero ser diretora, eu tenho um filho pequeno e eu quero cuidar dele, e é isso aí, tá? Mas enfim, o fato de você ter formação parruda vai te abrir caminho pra você fazer isso daqui, tá? Pra ser senior. Então é importante, beleza? E tem mais duas coisas aqui. Uma pessoa senior normalmente se relaciona muito com outras áreas e tem visibilidade. Então você vai ter que fazer o que a gente pode chamar até de politicagem, sabe? Mas é que aguentar outras pessoas que não são muito simpáticas, mas que são muito inteligentes, essenciais para a empresa, né? Eu tinha um chefe que falava que quanto mais alto o nível, mais você tem que pastorear gatos. Sabe um gato? O gato normalmente é um bicho chato, né? Ele faz o que ele quer na tua casa. Se ele quiser carinho, é ele que vem atrás de você, não é assim? E ele falava que os seniors, eles são que nem gatos, né? Eles meio que fazem o que eles querem. E agora imagina você conviver com essa galera, né? Você vai ter que ser amigo delas. Então é complicado. Você tem que jogar o jogo de se dar bem com pessoas que são inteligentes e talvez tenham uma personalidade difícil.
aqui, tá? E outra coisa de senior, pensa aí se está acontecendo isso com você. Se der alguma coisa errada no trabalho, da tua equipe vai sobrar para você, porque é você que está tomando as decisões importantes. Não adianta você chegar e falar assim, ah não, mas foi meu subordinado que errou, né? Não fui eu. Se seu subordinado errou, a culpa é sua. E aí você é senior, tá bom? Eu vou passar rapidinho os outros níveis aqui, porque nesse momento, talvez a maior parte das pessoas que estão fazendo esse curso tá aqui, ó, estagiário para júnior, júnior para pleno, pleno para sênior. Não tá tentando virar C-level ou conselheiro, mas eu quero que vocês saibam que isso daqui existe. Tá? Eu vou passar bem rápido aqui esses dois níveis, porque pode fazer parte do plano de longo prazo de vocês. Outro ponto aqui importante, ó. Se você está em dúvida sobre qual faculdade fazer, qual curso fazer, esse é um módulo de um treinamento que eu estou para gravar, vai ficar dentro do treinamento GPS. Vocês vão ter acesso. Quem é aluno do GPS, do módulo do método completo, vai ter acesso a isso, tá bom? Já tem um e-book lá dentro que te explica quais são os nomes de todas as universidades. Se você já tiver curioso com isso, pelo menos entre a CAPES, CAPES, entra no Google, vai ter uma lista de todas as universidades e cursos por nota, é bem legal, né? Então você consegue acessar por lá para você saber quais são os mais parrudos, tá? Mas em administração, instituições muito boas são FGV, INSPER, FIA, são top 1, né? Top 2 vem Mackenzie, PUC, todas as federais são top 1, tá? USP, todas as federais, Federal do ABC, Unifesp, são todas top 1. Nem sempre elas têm os cursos em administração, mas elas são top 1. Mas todas federais. E aí depois vem Mackenzie, PUC, ESPM, FECAP, FAAP, se eu esqueci de alguma me perdoe. E depois vem as universidades menos conhecidas, né? Então nessa ordem. Beleza? Bora lá, ó. Pra vocês entenderem, C-level são todos os diretores. CEO, que é o presidente da empresa. Aí você tem CFO, que é o diretor financeiro. CHRO, né, que é o diretor de RH. Tipo, todas as pessoas estão em nível de diretoria, né? A diferença dos C-levels para as outras áreas é que é impossível você ser C-level, ser o CEO de algum lugar, ou diretor financeiro de algum lugar, sem você ter uma marca pessoal muito forte. Eu vou te falar isso porque lá na B3 eu fazia parte do grupo do GT de Novos Negócios, né, da Bolsa de Valores. Todo mundo que fazia parte desse grupo era C-level, era pelo menos CEO ou conselheiro de empresa. E todos eles têm uma marca pessoal muito forte. Conselheiros são as pessoas que representam os acionistas e contratam o CEO de uma empresa. Então eles se reúnem uma vez a cada mês ou a cada 2 meses para tomar decisões importantes, né? Do tipo, será que a gente vai fazer uma fusão com a Nestlé? Será que a gente vai comprar outra empresa? Será que a gente fecha? Será, né? Então, essas decisões super estratégicas são tomadas em nível de conselho, que são os conselheiros, que podem ser os donos da empresa, né? Ou o C-level, beleza? E aí tem um conselheiro específico que está passando pela minha cabeça. Toda vez que ele se apresenta para alguém, ele fala assim, olha, eu sou fulano e a minha especialidade é turnaround, que se você não sabe o que é, eu sou tipo Rambo. Eu pego uma empresa que tá ferrada e eu faço ela se recuperar fênix. Pego uma empresa que tá ruim das pernas, sem grana, e eu faço ela ganhar muito dinheiro. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar as mais ferradas e transformar ela em lucrativa. Cara, marca pessoal total, entendeu? Esse cara já foi CEO de vários lugares, mas sabem que vão chamar ele quando a empresa tá ferrada porque ele vai fazer esse negócio crescer. Lógico que ele já teve problema de coração, é a vida, né? Mas é o que ele gosta de fazer, tá? Então, assim, tem que ter marca pessoal muito, muito forte aqui, tá bom? E tem pressão. Tá? Se você tiver isso daqui, tiver em nível de diretoria e não estiver ganhando como C-level, ou quiser fazer uma transição de carreira para C-level, para conselheiro, talvez você precise de ajuda, e aí você vai mandar uma mensagem que eu te ajudo com isso, tá bom? Vamos lá! Ao final deste bloco, eu imagino que você descobriu se você está ganhando menos do que a tua área, tá? Eu espero ter aberto a sua mente, porque muita gente chega aqui para mim ganhando como júnior ou como estagiário, sendo que na verdade a pessoa não é isso. E, cara, se isso está acontecendo com você, você vai ver agora que a gente está chegando mais perto da hora de negociar, que você tem duas opções. Ou você vai mostrar para o seu chefe que você já está agindo como uma pessoa de outro nível e vai pleitear uma promoção aí onde você está.
ou você vai pleitear um cargo em outra empresa, porque você já está se comportando como pleno, como sênior, então não importa o nome do teu cargo agora, né? Se você supervisiona outras pessoas, se você decide coisas importantes, você vai procurar vagas daquele nível, tá? Isso responde aquela pergunta que todo mundo me faz, eu concorro para vaga do quê? Júnior, pleno, sênior? Você concorre para as vagas que você tem as qualificações, tá? Que você fez o teste aqui. Né? Então você nesse momento deve estar sentindo o que você é lá no fundo do seu coração e não na CLT, na carteira de trabalho, tá? Não importa a carteira de trabalho, importa o que você está fazendo. Beleza?